Sejam todos bem-vindos ao módulo de recursos hídricos, poluição, qualidades e sustentabilidade ambiental. A Organização das Nações Unidas tem se dedicado bastante à questão da água ao longo dos anos, reconhecendo sua importância para a vida, saúde e desenvolvimento sustentável e para o meio ambiente. Uma das iniciativas mais notáveis da ONU relacionadas aos recursos hídricos é a Década Internacional para a Ação Água para a Vida 2005-2015, que tinha como objetivo promover a conscientização sobre a importância da água e a necessidade de uma gestão sustentável dos recursos hídricos. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 6, definido pela ONU, trata especificamente sobre a água e o saneamento. Ele visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento para todos até o ano de 2030. Esse objetivo reconhece a água como um recurso essencial para a vida humana e para o funcionamento dos ecossistemas e busca abordar questões como escassez de água, poluição, falta de acesso e também os serviços de saneamento básico. A ONU promove a cooperação internacional para a gestão dos recursos hídricos e trabalha com países membros para desenvolver estratégias e políticas que possam garantir o acesso equitativo à água potável e ao saneamento básico, principalmente em áreas mais vulneráveis. Também destaca a importância de promover práticas agrícolas sustentáveis, o uso eficiente da água, além de incentivar a conservação e a proteção dos ecossistemas aquáticos, como os rios, os lagos e os oceanos. A ONU reconhece a água como um recurso vital para a humanidade e para o meio ambiente e trabalha para promover a conscientização, a gestão sustentável, o acesso igualitário ao saneamento como parte dos esforços globais ao desenvolvimento sustentável. No Brasil, a principal lei que trata dos recursos hídricos é a Lei das Águas, também conhecida como a Lei Federal número 9.433 de 1997. Essa lei instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabeleceu diretrizes para a gestão e uso sustentável dos recursos hídricos no país. A Lei das Águas estabelece o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que tem como objetivo promover uma gestão integrada e participativa dos recursos. Ela também cria os instrumentos de gestão, como o Plano de Recursos Hídricos, os enquadramentos dos corpos d'água em classes, a outorga de direito de uso e também a cobrança pelo uso da água. Essa lei é fundamental para a proteção, conservação e uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil, visando assim garantir o acesso equitativo à água, a preservação dos ecossistemas aquáticos e o desenvolvimento socioeconômico compatível com a disponibilidade hídrica. Além da Lei das Águas, também existem normas complementares, regulamentos específicos que tratam sobre as questões relacionadas aos recursos hídricos em diversos níveis do governo, como as leis estaduais, as regulamentações também municipais, dependendo da jurisdição e das características regionais. A Lei 9.433 de 97, ela tem como fundamento a água, que é um bem de domínio público, a água, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para o consumo humano e a dessedentação dos animais. A gestão dos recursos hídricos deve promover o uso múltiplo das águas. As bacias hidrográficas são unidades territoriais para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos mesmos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade.
A lei tem como objetivos assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável, a prevenção e a defesa como eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento das águas pluviais. As diretrizes, no seu artigo 3, constituem as ações para implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a gestão sistemática dos recursos hídricos sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, a adequação da gestão dos recursos hídricos, as diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, a articulação do planejamento dos recursos hídricos com a dos setores usuários e com planejamentos regionais, estaduais e nacionais, a articulação da gestão dos recursos com a do uso do solo, a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. A União articula-se com estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Os instrumentos da Lei 9.433 visa os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos predominantes das águas, a outorga dos direitos de usos e dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação a municípios, os sistemas de informações sobre recursos hídricos. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Os serviços de abastecimento de água potável no Brasil tiveram seu regime jurídico definido inicialmente pela Lei Federal 11.445, de janeiro de 2007, que estabeleceu também diretrizes nacionais para o saneamento básico. Já na Lei 14.026, o novo marco de saneamento, entende-se a integralidade compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso e a eles em conformidade às suas necessidades e maximize também a eficácia das ações dos resultados. O abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. A disponibilidade nas áreas urbanas, os serviços de drenagem, o manejo das águas pluviais, o tratamento, limpeza, fiscalização preventiva das redes adequadas à saúde pública, à proteção do meio ambiente, à segurança da vida e o patrimônio público. A Lei 14.026 de 2020 também visa a eficiência e a sustentabilidade econômica, o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e a redução dos custos para os usuários. A transparência das ações baseadas em sistemas de informações e processos decisórios, o controle social, a segurança, a qualidade, a regularidade e a continuidade, a integração das infraestruturas, dos serviços com gestões eficientes dos recursos hídricos, a redução do controle de perdas da água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização do seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética ao reuso de efluentes sanitários e o aproveitamento de águas de chuva.
A 14.026 visa também a prestação regionalizada dos serviços com vista à geração de ganhos de escala, a garantia da universalização e da viabilidade técnica, econômico-financeira dos serviços, a seleção competitiva dos prestadores de serviço, a prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Em âmbito estadual, nós temos a Lei 18.309 do ano de 2009, que estabelece as normas relativas ao serviço de abastecimento de água e do esgotamento sanitário e cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. O artigo 2 visa a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário que obedecerão os seguintes princípios e diretrizes: prioridade para o atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública, ampliação do acesso dos cidadãos a localidades de baixa renda a esses serviços, atendimento das necessidades da população e a promoção do seu bem-estar, a preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente dos recursos hídricos, a viabilização do desenvolvimento social e econômico, o estímulo ao uso racional aos recursos disponíveis, a garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste das tarifas, a eficiência e a sustentabilidade econômica, a manutenção em condições adequadas pelos usuários dos equipamentos dos serviços instalados nos domicílios ou estabelecimentos, controle pelo usuário do desperdício na utilização das águas, observação também por parte dos usuários dos padrões permitidos para lançamento de dejetos na rede coletora. A responsabilização do usuário por danos causados ao sistema de saneamento básico e aos recursos hídricos. Os serviços de abastecimento de água de abrangência local, assim como os demais componentes de saneamento, são de responsabilidades do município, sendo que cabe a eles a titularidade e a gestão dos serviços de saneamento conforme estabelecido pela Constituição Federal. É de competência municipal legislar sobre esses assuntos de interesse local, realizar toda a organização e também a prestação de serviços. Sendo assim, cabe ao município planejar a natureza desses serviços, sendo facultativo delegar e regular a fiscalização e a prestação dos serviços. A meta das ODS relacionadas ao abastecimento de água estão compreendidas principalmente na ODS 1, 3, 6, 10 e 11. Como é um sistema de recurso hídrico? É uma complexa rede de componentes naturais, humanos e tecnológicos que gerenciam e distribuem a água, um recurso vital para atender às necessidades das pessoas, ecossistemas e atividades humanas. Ele engloba diversas características e elementos interconectados. Podemos citar as bacias hidrográficas. São áreas que drenam para um rio principal e seus afluentes. Eles formam a base geográfica de um sistema hídrico, pois definem a área de captação de águas de determinados rios. Os rios, riachos, lagos, represas e outras formas de corpo d'água são os principais componentes físicos do sistema hídrico. Eles são essenciais para o fluxo, armazenamento e distribuição da água. O ciclo hidrológico é o processo contínuo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e escoamento que movimenta a água entre a atmosfera, a terra e os corpos d'água. Além da água presente em superfície, temos também as águas subterrâneas, que desempenham um papel fundamental no sistema hídrico. Elas estão armazenadas em aquíferos subterrâneos e são acessadas por meio de poços tubulares. Isso inclui também as barragens, os canais, os sistemas de distribuição de água potável, as estações de tratamento de água, os sistemas de irrigação e os outros elementos construídos pelo homem para gerenciar o fluxo da água.
A água é utilizada para abastecimento doméstico, industrial, agrícola, para geração de energia. É importante garantir que a demanda seja gerenciada de forma sustentável para evitar a sua escassez. Os ecossistemas aquáticos, como as zonas úmidas, rios, lagos, são essenciais para a biodiversidade e têm um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. A preservação dessas áreas são fundamentais para a saúde do sistema hídrico. A gestão dos recursos hídricos envolve a criação e a aplicação das regulamentações das políticas públicas que visam garantir a disponibilidade e a qualidade da água a longo prazo. Isso muitas vezes também envolve a participação das agências governamentais, organizações não governamentais e comunidades locais. As inundações e secas são eventos que podem impactar significativamente os sistemas hídricos. O gerenciamento de riscos associados a esses eventos é importante para a resiliência do sistema. A coleta de dados, as análises, o monitoramento constante são fundamentais para entender as condições dos recursos hídricos, prever as mudanças e tomar as decisões corretas sobre o sistema. Um sistema de recurso hídrico eficaz busca um equilíbrio entre as necessidades humanas e a conservação do mesmo, a sustentabilidade a longo prazo. A poluição dos recursos hídricos é um problema ambiental grave que afeta os corpos d'água, como os rios, lagos, lagoas, aquíferos e os oceanos. Ela ocorre quando substâncias nocivas são introduzidas nos sistemas aquáticos, comprometendo sua qualidade e prejudicando os ecossistemas. A poluição hídrica pode ser resultado de atividades industriais, agrícolas, domésticas e pode assumir várias formas, incluindo os poluentes químicos, físicos e biológicos. Existem diferentes tipos de poluição dos recursos hídricos. A poluição química envolve a introdução de substâncias tóxicas nos corpos d'água. Isso pode incluir poluentes orgânicos, como produtos químicos industriais, pesticidas, bem como poluentes inorgânicos, como os metais pesados e compostos nitrogenados provenientes dos esgotos e fertilizantes. Já a poluição física refere-se à introdução de sólidos em suspensão, como sedimentos, areia, resíduos, que podem turvar a água, obstruir corpos d'água e afetar negativamente a vida aquática. A poluição biológica é causada pelo lançamento excessivo de matéria orgânica nos corpos d'água, geralmente provenientes de esgotos domésticos e indústrias não tratados. Isso pode resultar em um aumento do crescimento de algas que consomem oxigênio durante a decomposição, levando à morte outras formas de vida aquática. A poluição térmica ocorre quando os corpos d'água são aquecidos devido ao descarte de águas quentes de processos industriais ou também mudanças do ecossistema aquático afetando a biodiversidade. Já a poluição por nutrientes é o resultado do excesso de nutrientes como nitrogênio, fósforo, provenientes de esgotos, fertilizantes. Isso pode causar a eutrofização, um fenômeno no qual há esse crescimento excessivo de algas, levando a um desequilíbrio ecológico e a redução do oxigênio nos corpos d'água. Os efeitos da poluição dos recursos hídricos são profundos e abrangentes. A vida aquática é diretamente afetada com a morte dos peixes e outras espécies, além dos impactos nos ecossistemas aquáticos. A poluição também afeta a qualidade de água potável, tornando-a perigosa para o consumo humano e podendo levar a doenças. Além disso, a poluição hídrica tem impactos econômicos, uma vez que pode comprometer atividades como a pesca, turismo e a agricultura. Os impactos da poluição hídrica podem ser duradouros, em alguns casos irreversíveis. Os ecossistemas podem levar anos ou décadas e até mesmo séculos para se recuperar após um evento significativo de poluição.
A poluição dos recursos hídricos não é apenas prejudicial, mas também tem esses efeitos devastadores que se estendem além dos corpos d'água afetados. Para preservar os ecossistemas aquáticos, proteger a saúde humana, garantir a sustentabilidade econômica, é essencial adotar essas práticas de gestão ambiental e investir em medidas de prevenção e controle da poluição hídrica. A preservação dos recursos hídricos é de extrema importância para uma série de razões que abrange desde a sustentabilidade ambiental até o bem-estar humano. A água é um recurso vital para todas as formas de vida. Ela é necessária para beber, para a produção de alimentos, para a higiene e para uma série de atividades humanas e naturais. A preservação dos recursos hídricos são fundamentais para garantir a disponibilidade de uma água limpa para as necessidades atuais e de futuras gerações. Os ecossistemas aquáticos, como os rios, os lagos, os pântanos, os oceanos, são habitats naturais de uma ampla diversidade, tanto de vida aquática quanto também das plantas. A preservação desses ecossistemas são fundamentais para manter a biodiversidade, proteger as espécies em extinção e preservar os equilíbrios ecológicos. As águas limpas e saudáveis são essenciais para o consumo humano e também para a agricultura, que é um grande consumidor de água. A preservação dos recursos hídricos garante que a água que está disponível atenda todo o processo de irrigação para sustentar, por exemplo, as colheitas. As práticas agrícolas sustentáveis também ajudam a evitar a erosão do solo e a contaminação das águas. Áreas naturais e corpos d'água saudáveis também atraem turistas e oferecem oportunidades para atividades recreativas, como natação, pesca, canoagem, entre outras. A preservação desses ambientes contribui para a economia local e para a qualidade de vida das comunidades. Ecossistemas naturais, como pântanos, manguezais, ajudam a absorver a água e reduzir o risco de inundações. A destruição desses ecossistemas aumenta a vulnerabilidade, os desastres naturais, como enchentes e tempestades. A preservação dos recursos hídricos é dever não apenas da geração atual, mas também das gerações futuras. A preservação dos recursos é vital para a saúde dos ecossistemas, sustentabilidade econômica, qualidade de vida e proteção do planeta. É uma responsabilidade coletiva que requer ações individuais, comunitárias, globais para garantir a utilização responsável desse recurso. Não desperdiçar água é fundamental por várias razões. A água doce disponível no planeta é limitada e apenas uma pequena porcentagem está acessível para o consumo humano. Com o aumento da população global e as pressões sobre os recursos hídricos, muitas áreas estão enfrentando escassez de água. Desperdiçar água agrava esse problema, tornando ainda mais difícil atender às necessidades humanas. A água é essencial para a vida humana. Precisamos para beber, cozinhar, higiene pessoal, agricultura. E desperdiçar a água pode levar a dificuldades para o fornecimento desses usos. Os rios, lagos, aquíferos e outros ecossistemas aquáticos são vitais para a biodiversidade e também para a saúde do planeta. O desperdício excessivo pode reduzir o nível de água nesses ecossistemas, causando também danos à vida aquática. O tratamento e o fornecimento de água requerem energia e recursos naturais. Ao desperdiçar água, também estamos desperdiçando a energia e os recursos utilizados para tornar a água potável e transportá-la até as nossas residências. Isso contribui para as emissões de gases de efeito estufas e outros impactos ambientais. As mudanças climáticas podem levar a padrões de chuva irregulares, secas prolongadas em algumas áreas.
Ao desperdiçar a água, aumentamos também nossa vulnerabilidade a essas mudanças, pois não estamos usando de maneira eficiente os recursos hídricos disponíveis. A escassez de água pode levar a conflitos entre comunidade, estados e até mesmo entre países. A água é um recurso essencial e, à medida que se torna mais escassa, as tensões em torno do seu uso podem aumentar. A gestão eficiente desse recurso é fundamental para a sustentabilidade econômica. A agricultura, a indústria, o setor de serviços dependem desse recurso. Desperdiçar a água pode levar a custos mais altos para o tratamento e fornecimento, além de prejudicar setores econômicos dependentes dela. Portanto, conservar a água é uma responsabilidade compartilhada por indivíduos, comunidades e governos. Pequenas ações como consertar vazamentos, usar tecnologias eficientes, adotar práticas de uso consciente podem fazer uma grande diferença na preservação desse recurso que é vital para a nossa geração e para as futuras gerações. Uma estação de tratamento de água, a ETA, é um local indicado onde a água bruta, retirada de fontes como os rios, lagos ou aquíferos, passa por uma série de processos para remover as impurezas, as substâncias indesejadas e os micro-organismos, tornando-a segura para o consumo humano e para outros usos. Aqui iremos falar um pouco sobre esse processo de tratamento. A captação e a coagulação. A água bruta é coletada de sua fonte e direcionada para a estação de tratamento. É adicionado um coagulante, geralmente sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Esse processo ajuda a aglutinar partículas suspensas na água, formando flocos maiores. A água coagulada é introduzida em tanques de floculação, onde agitadores lentos movem a água, permitindo que os flocos se aglutinem ainda mais. Isso ajuda a aumentar o tamanho das partículas e a facilitar a sua remoção. No processo de decantação, a água floculada passa por tanques de decantação, onde a velocidade do fluxo é reduzida. Devido à gravidade, os flocos mais pesados se depositam no fundo dos tanques, formando um lodo, enquanto a água clarificada fica na parte superior. Já na filtração, a água clarificada passa por camadas de leitos de areia ou de carvão ativado. Essas camadas, elas atuam como filtros, removendo partículas e impurezas que ainda possam estar presentes na água. A água filtrada é desinfectada para eliminar micro-organismos patogênicos como bactérias, vírus e parasitas. O método mais comum de desinfecção é a adição de cloro, cloramina ou dióxido de cloro à água. Em alguns casos, o pH da água é ajustado para garantir que ele esteja dentro de uma faixa segura para o consumo. Outros tratamentos podem ser aplicados dependendo das características da água bruta e dos padrões de qualidade da água potável. A água é armazenada em reservatórios para garantir um suprimento contínuo. Em seguida, é distribuída para os consumidores através das redes de distribuição. É importante ressaltar que os processos exatos podem variar dependendo da tecnologia usada na estação de tratamento e das condições locais. O objetivo principal de uma estação de tratamento de água é garantir que a mesma seja fornecida de maneira segura, com alta qualidade e atenda os padrões regulatórios estabelecidos para o consumo humano. As estações de tratamento de água desempenham um papel vital na sociedade ao garantir o fornecimento da água potável de forma segura e com qualidade. A água contaminada pode conter micro-organismos patogênicos, produtos químicos e outras substâncias nocivas que representam riscos à saúde humana. As ETAs removem essas impurezas, garantindo que a água fornecida à população seja segura para beber e
também realizarem a sua higiene pessoal e para o consumo em alimentos. O tratamento da água reduz significativamente a disseminação de doenças transmitidas pela mesma. Exemplo, cólera, diarreia, infecções, e isso é especificamente determinante em áreas onde as condições de higiene podem ser precárias. O acesso à água limpa e segura melhora diretamente a qualidade de vida das pessoas. Isso permite que todos atendam às suas necessidades básicas, como hidratação, higiene, promovendo também um estilo de vida mais saudável. A água tratada é usada em processos industriais, na irrigação, na criação de animais, sendo essencial também para o desenvolvimento econômico. A mesma também é usada na produção de alimentos e bebidas. Se utilizada na produção de forma inadequada, os alimentos podem se tornar fontes de contaminações, trazendo riscos para a saúde. O tratamento da água também considera a minimização do impacto ambiental. Ao remover essas substâncias poluentes da água antes de liberá-la de volta ao meio ambiente, as ETAs ajudam a preservar os ecossistemas aquáticos e a manter a qualidade da água, tanto nos rios, lagos e oceanos. Muitos países também têm regulamentos e padrões rigorosos para a qualidade da água potável. As ETAs são responsáveis por garantir que a água tratada atenda todos esses padrões, evitando problemas de saúde e também sanções legais. O tratamento da água pode contribuir para a conservação dos recursos, reduzindo também a pressão sobre fontes naturais e a mitigação dos efeitos da escassez de água. As estações de tratamento desempenham um papel fundamental na proteção da saúde pública, no desenvolvimento econômico, na preservação do meio ambiente, garantindo acesso contínuo de água potável para todos. Com base no que foi definido pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9.433 de 1997, a classificação dos corpos d'água, tido como uma das ferramentas da referida política, é dada pela Resolução CONAMA número 20, de 18 de junho de 1986. O objetivo dessa classificação é possibilitar a determinação dos usos preponderantes adequados dos controles de poluição e criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade dos corpos d'água. De acordo com a resolução, a classificação dos corpos d'água é dada não necessariamente com o estado atual do corpo hídrico, mas também de acordo com o nível de qualidade que se pretende para o corpo hídrico, a fim de atender às necessidades da população. Classifica-se os corpos hídricos nacionais em 9 classes, sendo as 5 primeiras as classes de água doce, com salinidade igual ou inferior a 0,50%, as 2 seguintes de águas salinas, com salinidade igual ou superior a 30%, e as 2 últimas de água salobra, com salinidade entre 0,5% e 30%. A classe especial são aquelas águas destinadas ao abastecimento doméstico prévio, com simples desinfecção e a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. A classe 1 destina ao abastecimento doméstico após tratamento simples, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, como natação, esqui e mergulho, a irrigação de hortaliças consumidas cruas, de frutas que crescem também rente ao solo e ingeridas sem a remoção de películas, a criação natural ou intensiva de espécies, alimentação humana. A classe 2 são as águas destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento convencional, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contrato primário, irrigação de hortaliças e frutíferas, a criação natural e ou extensiva de espécies também destinadas à alimentação humana. A classe 3 são as águas destinadas ao consumo humano após tratamento convencional, irrigação de culturas arbóreas,
e também forrageiras e a dessedentação de animais. A classe 4 são as águas destinadas à navegação, à harmonia paisagística e aos usos menos exigentes. A classe 5 são as águas salinas destinadas à recreação de contato primário, proteção das comunidades aquáticas, criação natural e ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. A classe 6 são as águas salinas destinadas à navegação comercial, paisagismo, recreação de contato secundário. A classe 7, águas salobras destinadas à recreação de contato primário, proteção das comunidades aquáticas, criação natural e ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. A classe 8 são as águas salobras destinadas à navegação comercial, harmonia paisagística, recreação de contato secundário. A sustentabilidade ambiental desempenha um papel fundamental na gestão da água, pois a água é um recurso essencial. A população mundial está aumentando, assim como a demanda de água para o consumo humano, agricultura, entre outros usos. A sustentabilidade ambiental envolve a gestão responsável dos recursos hídricos para garantir esse recurso para as atuais e futuras gerações. Os rios, lagos, aquíferos e oceanos são habitats para as diversas espécies aquáticas e que desempenham um papel fundamental. A poluição das águas provenientes das atividades humanas, como despejo de resíduos industriais, poluição, tem impacto devastador na saúde e também no meio ambiente. A sustentabilidade requer o tratamento adequado das águas residuais e a implementação de práticas e prevenção da poluição. As mudanças climáticas podem afetar os padrões de chuva, a disponibilidade e a ocorrência desses eventos externos, como secas e inundações. A gestão sustentável de água envolve o desenvolvimento e as estratégias. A sustentabilidade ambiental da água também se refere ao uso eficiente desse recurso. Isso inclui a promoção de práticas sustentáveis e eficientes. Muitas comunidades dependem diretamente dos recursos hídricos locais para suas necessidades diárias. Uma gestão sustentável da água deve levar em consideração os direitos e as necessidades dessas comunidades, garantindo o acesso para todos. A gestão sustentável da água muitas vezes exige cooperação entre diferentes setores da sociedade, como governo, instituições, ONGs. A sustentabilidade ambiental na gestão da água é promovida através de políticas eficazes, regulamentação e mecanismos de coordenação. A sustentabilidade ambiental na gestão é essencial para garantir a disponibilidade desse recurso no presente e no futuro, protegendo também os ecossistemas aquáticos e a saúde humana. Combater a poluição hídrica é fundamental para preservar os ecossistemas. Por isso, se faz necessário fortalecer e fazer cumprir as leis e regulamentações ambientais que limitem a quantidade de poluentes que podem ser descarregados nos corpos d'água, implementar mecanismos de fiscalização eficientes para monitorar e penalizar empresas ou indivíduos que não cumpram as normas. Estabelecer os sistemas de tratamento de águas residuais eficazes, também indústrias, instalações comerciais, residências, para remover os contaminantes antes que a água seja liberada nos rios, nos lagos ou nos oceanos. Investir em sistemas de esgoto adotados para comunidades que não têm acesso às instalações sanitárias adequadas, reduzindo o escoamento direto de esgoto para os corpos d'água.
Promover práticas que minimizem o uso de produtos químicos como fertilizantes, pesticidas, que podem acabar se infiltrando nas águas subterrâneas ou serem transportadas pelas chuvas para os rios. Estabelecer sistemas de coleta, disposição de resíduos sólidos eficazes, evitando que os resíduos e produtos químicos sejam mais uma fonte de contaminação dos recursos hídricos. Informar toda a população sobre os impactos negativos que a poluição hídrica traz e incentivar as práticas mais responsáveis em relação ao uso e também ao descarte incorreto de todo tipo de resíduo que possa vir a contaminar esse recurso. Investir em pesquisas para desenvolver métodos mais eficazes de remoção de poluentes da água e prevenir também a contaminação. Realizar projetos de restauração dos rios, lagos, zonas úmidas que podem ajudar a filtrar poluentes e recuperar habitats aquáticos saudáveis. Incentivar as indústrias e os consumidores a optarem por produtos menos químicos e mais facilmente degradáveis. Trabalhar em parceria em outros países, também em outros estados, em outros municípios, com organizações que podem abordar de maneira eficiente as questões de poluição hídrica, trazendo soluções sustentáveis. Promover também as políticas e práticas para que haja esse equilíbrio no crescimento econômico com a proteção ambiental desse recurso. Abordar de maneira mais eficaz uma combinação dessas estratégias, levando em consideração as particularidades locais e as necessidades de cada região. O tratamento do esgoto e das águas residuais é um processo fundamental para proteger o meio ambiente e a saúde pública. Nessa etapa, materiais sólidos maiores, como pedaços de plástico, madeira, areia, são removidos da água por meio de grades e peneiras. A água passa por tanques de sedimentação, onde ocorre a separação por gravidade. Os resíduos sólidos mais densos se acumulam no fundo como lodo primário, enquanto a água mais clara é retirada da parte superior. A água residual é misturada com micro-organismos aeróbios que se alimentam dos poluentes orgânicos presentes na água. Isso ocorre em reatores biológicos ou lagoas de aeração, onde o oxigênio é fornecido para suportar as atividades metabólicas dos micro-organismos. Algumas estações de tratamento de esgoto realizam etapas adicionais para remover os nutrientes e produtos químicos persistentes que podem não ter sido totalmente eliminados nas etapas anteriores. Isso pode envolver processos de filtração, precipitação química ou tratamentos específicos. Após o tratamento biológico, a água é desinfectada para eliminar micro-organismos patogênicos restantes. Isso geralmente é feito por meio de cloro ou radiação ultravioleta. Após o tratamento completo, a água tratada pode ser devolvida a rios, lagos ou oceanos, desde que atenda os padrões ambientais estabelecidos. Vale ressaltar que a eficácia desse tratamento pode variar dependendo dos processos utilizados, dos níveis de contaminação da água, da entrada e dos padrões regulatórios locais. Um tratamento adequado é essencial para evitar a poluição, a propagação de doenças e os impactos negativos nos ecossistemas aquáticos. O uso responsável desses recursos hídricos está diretamente ligado à sustentabilidade ambiental. A água é um recurso natural finito e essencial para a vida em nosso planeta. Os corpos d'água, como os rios, lagos e oceanos, são habitats vitais para muitas formas de vida. Usar a água de maneira excessiva ou poluí-la pode causar a degradação desses ecossistemas e levar à perda de biodiversidade. A manutenção de ecossistemas saudáveis é fundamental para a sustentabilidade a longo prazo.
A agricultura depende da água para irrigação e produção de alimentos. O uso responsável na agricultura garante a disponibilidade desse recurso hídrico para presentes e futuras gerações, evitando assim a escassez dos alimentos. O uso responsável da água traz segurança para que tenha água potável suficiente para atender às demandas. O uso excessivo ou a poluição da mesma pode prejudicar a qualidade dessa água potável. Muitas indústrias dependem da água como parte do seu processo de produção. Por isso, a gente reforça o uso eficiente nas operações industriais, não apenas reduz os custos, mas também ajuda a evitar conflitos futuros sobre os recursos hídricos. A relação entre o uso responsável dos recursos hídricos e a sustentabilidade é fundamental para garantir um equilíbrio entre as necessidades atuais e de futuras gerações, trazendo também a sustentabilidade ambiental, promovendo práticas eficazes e protegendo o nosso meio ambiente. O ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo da água, é um processo contínuo que descreve o movimento da água na Terra. O ciclo começa com a evaporação da água nos oceanos, nos lagos, nos rios e em outros corpos d'água. A energia solar aquece a água, fazendo com que ela se transforme em vapor e se eleve para a atmosfera. O vapor de água na atmosfera se resfria e se transforma em pequenas gotículas, formando as nuvens. Esse processo é chamado de condensação. À medida que a gotícula de água nas nuvens cresce em tamanho, eles se tornam gotas de águas maiores e eventualmente caem para a superfície terrestre na forma de chuva. A água de chuva que atinge o solo pode fluir sobre a superfície, formando riachos, rios e eventualmente chegando aos oceanos. Esse escoamento transporta nutrientes e sedimentos, desempenhando um papel fundamental na formação e manutenção dos sistemas hídricos. Parte da água da chuva é absorvida pelo solo, processo conhecido como infiltração. Essa água pode ser retirada no solo e usada pelas plantas, ou pode infiltrar mais profundamente e recarregar os aquíferos subterrâneos. A água infiltrada, que não é absorvida pelas plantas, fica armazenada no solo, nas camadas de água subterrânea, os aquíferos, e em corpos d'água como lagos e lagoas. As plantas absorvem a água através do solo por suas raízes e liberam o vapor através dos poros de suas folhas em um processo chamado transpiração. A soma da evaporação da água da superfície do solo e a transpiração das plantas é conhecido como evapotranspiração. Esse processo devolve a água para a atmosfera, completando assim o ciclo. A importância do ciclo hidrológico é vasta e fundamental para a manutenção da vida dos ecossistemas no planeta. O ciclo hidrológico é a principal fonte de água doce disponível para uso humano, agrícola, industrial, dentre outros. Ele abastece rios, lagos, aquíferos e reservatórios, fornecendo água para o consumo e produção. A evaporação e a condensação da água influenciam padrões climáticos e a distribuição de chuvas. O ciclo da água é um componente essencial do sistema climático da Terra. A água é vital para a sobrevivência de todos os tipos de ecossistemas, desde a floresta até os desertos. Ela sustenta a vegetação, a fauna e os processos biológicos essenciais. O ciclo hidrológico transporta nutrientes essenciais para os ecossistemas aquáticos, terrestres, ajudando na fertilização natural dos solos e das águas. O movimento da água desempenha um papel importante na erosão e na sedimentação, moldando paisagens e contribuindo também na formação de solos férteis. A energia hidrelétrica é gerada a partir do fluxo de água em represas e usinas, contribuindo para a matriz energética global.
O ciclo hidrológico é um processo essencial que sustenta toda a vida na Terra, influenciando o clima, os ecossistemas, a disponibilidade dos recursos hídricos e a manutenção do equilíbrio ambiental. O crescimento urbano descontrolado pode levar à hipermeabilização do solo devido às estradas, edifícios, calçadas, residências, reduzindo a capacidade de infiltração da água. Isso pode causar inundações em áreas urbanas, pois a água da chuva não é absorvida pelo solo. Por isso é importante que haja um planejamento urbano, a criação de áreas verdes permeáveis, a implementação de sistemas de drenagens eficientes. O despejo inadequado de produtos químicos, resíduos industriais, esgotos nos corpos d'água podem causar a poluição. Isso não apenas prejudica a qualidade, mas também afeta a vida aquática. Essas abordagens incluem regulamentação rigorosa, tratamento da água, além da conscientização sobre o descarte adequado dos resíduos sólidos. Muitos rios e sistemas de água atravessam fronteiras, tornando a colaboração internacional vital para gerenciar de maneira eficaz os recursos hídricos compartilhados. Tratados e acordos entre países podem ajudar a evitar conflitos relacionados à água e promover o seu uso sustentável. Uma gestão adequada dos recursos hídricos é essencial para garantir a disponibilidade sustentável da água. Isso inclui a regulamentação do uso, a alocação justa entre diferentes setores e a conservação eficiente. A implementação de tecnologias como a reutilização de água, a coleta de água da chuva também podem ajudar a mitigar a escassez. A abordagem dos impactos da interferência humana no ciclo da água requer uma combinação de esforços individuais, de políticas, dos governos, regulamentações, ações de conscientização que possam garantir a disponibilidade sustentável desse recurso. A gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos é uma abordagem fundamental para lidar com os desafios relacionados à água, considerando os múltiplos aspectos envolvidos na gestão, desde a disponibilidade até a demanda e a qualidade desse recurso. Essas abordagens visam garantir a utilização equitativa, eficiente e sustentável dos recursos hídricos, levando em consideração as necessidades presentes e futuras das gerações. A gestão integrada dos recursos hídricos envolve a coordenação entre diferentes setores, como abastecimento de água potável, agricultura, indústria, energia, meio ambiente. Um plano abrangente considera todas as demandas e utilização desse recurso, evitando os conflitos e maximizando os benefícios para os usuários. A participação ativa das partes interessadas, incluindo governos, autoridades locais, comunidades, setor privado e organizações não governamentais, são essenciais. Isso ajuda a garantir que as decisões tomadas estejam alinhadas com as necessidades locais e que todas as vozes sejam ouvidas. Uma compreensão detalhada dos recursos hídricos, incluindo dados sobre disponibilidade, qualidade e demanda, é fundamental para um gerenciamento eficaz. Isso envolve coleta de informações hidrológicas, bem como um monitoramento contínuo das condições desse recurso. O uso eficiente da água no dia a dia é de extrema importância por diversos motivos que impactam tanto a sociedade quanto o meio ambiente. Em muitas regiões, a água doce é um recurso limitado e já existe escassez. O uso eficiente da água ajuda a garantir que haja água disponível para todos os usuários. Os rios, os lagos, os aquíferos e outros ecossistemas aquáticos são vitais para a biodiversidade e para o equilíbrio desse ecossistema em geral. O uso excessivo e o desperdício de água pode prejudicar esses ecossistemas. Quando usamos a água de maneira ineficiente, por exemplo, ao desperdiçar a água tratada, aumentamos a quantidade de água suja que precisa ser tratada e descartada. O uso eficiente da água está diretamente ligado à redução da poluição.
Existem várias maneiras de reduzir o consumo desse recurso, tanto em casa quanto também no trabalho. Por exemplo, vazamentos de torneiras, chuveiros, vasos sanitários podem desperdiçar grandes quantidades de água ao longo do tempo. Certifique-se de consertar qualquer vazamento. Instale torneiras, chuveiros com baixo fluxo de água. Isso poderá reduzir a quantidade usada sem comprometer a qualidade. Se possível, substitua também vasos sanitários antigos por modelos mais atuais de baixo fluxo. Utilize a água utilizada para lavar frutas e verduras, por exemplo, para regar as plantas. Quando for lavar a roupa, utilize a mesma água para a limpeza de pisos. Ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos, mantenha a torneira fechada quando não estiver usando de forma ativa a água. Instale um sistema para coletar a água de chuva e use-a para regar jardins e outras atividades externas. No trabalho, eduque os funcionários sobre a importância da conservação e os incentive às práticas conscientes. Verifique regularmente se tem vazamentos e problemas nas instalações. Se aplicável, verifique também torres de resfriamento quanto a vazamentos e também as perdas de água. Opte sempre por torneiras de baixo fluxo, vasos sanitários de descarga dupla e outros equipamentos eficientes. Se houver áreas verdes, jardins no local de trabalho, utilize sistemas de irrigação eficientes e regue apenas quando necessário. Lembre-se que a conscientização e a adoção de pequenos hábitos pode fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Ao implementar essas práticas, você estará contribuindo para a conservação desse recurso. Sistemas de captação de água de chuva. Geralmente, os sistemas que captam água de chuvas de telhados são residenciais, comerciais ou industriais, bem como de outras áreas pavimentadas como pátios e estacionamentos. Calhas são instalados ao longo das bordas dos telhados para coletar a água da chuva e direcioná-la para tubos de descida. Esses tubos levam a água para os sistemas de armazenamento. Antes da água ser armazenada, é importante remover detritos e sujeiras para evitar a obstrução dos tubos e a acumulação de sedimentos nos reservatórios. Filtros são necessários para esse fim. A água capturada é armazenada em tanques, cisternas ou outros recipientes. Esses reservatórios podem ser instalados acima ou abaixo do solo, dependendo do espaço disponível e das necessidades do sistema. A água armazenada pode ser usada para uma variedade de fins, como irrigação de jardins, descarga dos vasos sanitários, lavagem de carros e até mesmo para o consumo humano se devidamente tratada. Um sistema de distribuição separa a água coletada para os diferentes usos. Em alguns casos, é necessário usar bombas para pressurizar a água e direcioná-la aos pontos de uso. Além disso, sistemas de controle podem ser implementados para gerenciar o fluxo, evitando também transbordamentos e otimizando o uso. Os sistemas de captação de água de chuva ajudam a conservar os recursos hídricos, reduzir a demanda por água potável e minimizar a erosão e as enchentes causadas pelo escoamento superficial. A utilização das águas de chuvas podem resultar em economias significativas nas contas de água, especificamente em regiões onde as tarifas são elevadas. Além disso, esses sistemas também promovem a utilização de práticas sustentáveis. Sistemas de captação de água de chuva são recursos inteligentes que trazem sustentabilidade, contribuindo para a preservação desse recurso.
O armazenamento de água para uso não potável oferece várias vantagens significativas em diversos contextos. Armazenar água para uso não potável, como irrigação de jardins, lavagem de veículos ou descargas de vasos sanitários, ajuda a conservar os recursos hídricos em determinadas regiões que sofrem com a escassez da água. Ao utilizar a água coletada da chuva, por exemplo, você reduz a demanda por água tratada. Uma das principais vantagens é a economia dos custos a longo prazo. Armazenar e usar água não potável reduz a necessidade de captação de fontes naturais, como os rios, os aquíferos. Isso ajuda também a preservar os ecossistemas aquáticos. O uso de água não potável para descargas de vasos sanitários e irrigação reduz também a carga sobre o sistema do esgotamento sanitário e das estações de tratamento, pois a água que normalmente seria descartada é reaproveitada de maneira eficiente. Existem várias soluções tecnológicas que podem ser utilizadas para a gestão dos recursos hídricos. Utilização de sensores para medir em tempo real a qualidade da água, os níveis da água, fluxos e outros parâmetros relevantes em corpos d'água, rede de distribuição e sistemas de irrigação. Esses dados podem ser usados para tomar decisões além das informações sobre o gerenciamento desse recurso. A tecnologia do SIG, Sistema de Informação Geográfica, permite a visualização e análise de dados geoespaciais. Isso pode ser aplicado para mapear bacias hidrográficas, identificar áreas de riscos, escassez de água, planejar o uso e analisar os padrões de consumo. A utilização dessas tecnologias e o de sensores em redes de distribuições podem detectar também vazamentos em tempo real e controle mais eficiente do fluxo da água, reduzindo perdas e desperdícios. O uso de modelagem computacional para simular o ciclo da água em uma determinada região considera fatores como precipitação, evaporação, infiltração e escoamento. Isso ajuda na previsão de disponibilidade hídrica e na elaboração de estratégias de gestão. Satélites podem ser utilizados para monitorar mudanças nos corpos d'água, identificar áreas de seca, monitorar o derretimento de geleiras e avaliar mudanças climáticas que possam vir a afetar os recursos hídricos. Em regiões onde a água doce é escassa, a dessalinização da água do mar pode ser uma solução viável. Tecnologias avançadas de dessalinização, como osmose reversa, têm se tornado mais eficientes e acessíveis. Desenvolvimento de aplicativos e plataformas online para conscientização pública sobre a importância da conservação do recurso, fornecendo dicas de uso eficiente e permitindo que as pessoas acompanhem o próprio consumo. A utilização também de sensores de umidade do solo, dados climáticos, para ajustar automaticamente o sistema de irrigação, evitando assim o uso excessivo desse recurso na agricultura. Dispositivos de monitoramento contínuo podem detectar poluentes, substâncias químicas nocivas, patógenos na água em tempo real, permitindo respostas rápidas a situações de contaminação. Desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis para o tratamento da água, como métodos de purificação avançados e sistemas de tratamento descentralizados. Essas são apenas algumas soluções tecnológicas disponíveis para a gestão dos recursos hídricos. A combinação adequada dessas tecnologias pode desempenhar um papel significativo na gestão desse recurso. Os desafios globais relacionados às águas são questões críticas que afetam a disponibilidade, o acesso e a qualidade. Muitas regiões do mundo enfrentam escassez de água devido ao aumento da demanda, ao crescimento populacional, à urbanização e o uso intensivo em setores como agricultura e indústria. A mudança climática também pode agravar esse problema, levando a padrões de chuvas imprevisíveis e a diminuição da disponibilidade da água.
A poluição por produtos químicos, industriais, não tratados e outros poluentes também prejudicam a qualidade da água. A falta de tratamento adequado de águas residuais e práticas de gestões inadequadas são fatores também contribuintes para esse desafio. Muitas comunidades em todo o mundo ainda não têm acesso adequado à água potável e ao saneamento básico, resultando em problemas de saúde, mortalidade infantil e limitações no desenvolvimento socioeconômico. Eventos climáticos extremos, como secas e inundações, são cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas. Secas prolongadas podem levar à escassez de água e à perda de culturas, enquanto inundações repentinas podem causar destruição, deslocamento de comunidades e a contaminação das águas. Em algumas regiões, existem disputas pelos recursos hídricos, que podem levar a tensões diplomáticas e, em casos extremos, a conflitos armados. O gerenciamento sustentável e a cooperação internacional são essenciais para evitar esses conflitos relacionados aos recursos hídricos. A degradação dos ecossistemas aquáticos, como os rios, lagos e oceanos, devido à poluição, alteram o fluxo de distribuição e afeta também a biodiversidade. A agricultura ela é um grande consumidor de água e em muitas partes do mundo os métodos de irrigação não são eficientes, levando ao desperdício. A promoção de boas práticas sustentáveis e eficientes em termos hídricos é fundamental para esse desafio. A produção de energia muitas vezes requer grandes volumes de água para resfriamento e geração hidrelétrica. Esse relacionamento entre energia e água destaca a importância de um planejamento integrado para garantir a sustentabilidade em ambos os recursos. Esses desafios requerem ação colaborativa de níveis locais, nacionais e globais, incluindo investimentos em infraestruturas hídricas, tecnologias de tratamento, regulação mais rigorosa, educação, políticas públicas, o uso responsável da água e esforços também para mitigar as mudanças climáticas. A crise hídrica e a necessidade de ações sustentáveis estão diretamente ligadas de várias maneiras. As ações sustentáveis promovem o uso eficiente da água, incentivando práticas como reuso, captação e armazenamento de água de chuva, adoção de tecnologias mais eficientes em termos hídricos, como o sistema de irrigação por gotejamento. Ecossistemas aquáticos saudáveis, como os rios, lagos, aquíferos, desempenham um papel fundamental. Ações sustentáveis visam preservar esses ecossistemas, evitando a poluição, o desmatamento das margens e a degradação dos cursos d'água. Práticas sustentáveis incluem redução da poluição das águas por meio de tratamento adequado dos efluentes, bem como a conscientização sobre o descarte correto de produtos que podem ser lançados diretamente nesses corpos d'água. O crescimento populacional e o desenvolvimento urbano desordenado pode sobrecarregar os recursos hídricos disponíveis. Ações sustentáveis no planejamento urbano são fundamentais. Também devem envolver e educar toda a população sobre a importância e as fontes desse recurso. A ação sustentável por parte do governo requer também uma cooperação além das estruturas. Enfrentar uma crise hídrica requer uma abordagem integrada, na qual as ações sustentáveis desempenham um papel central na preservação e na gestão adequada dos corpos hídricos, garantindo o equilíbrio necessário entre as necessidades humanas e o meio ambiente. Fazendo um paralelo entre as ODS e os recursos hídricos, podemos discorrer sobre a de número 6, que é sobre a água potável e o saneamento. Essa ODS garante a disponibilidade e o manejo sustentável da água e do saneamento para todos, tendo como meta, até o ano de 2030, o alcance ao acesso universal e equitativo da água potável e segura para todos. Alcançar esse acesso é algo de suma importância para a qualidade de vida da população. A meta 6.2
tem como objetivo alcançar o acesso ao saneamento, à higiene adequada e equitativa para todos, acabar com a defecação a céu aberto, com a especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. A meta 6.3 tem como objetivo melhorar até 2030 a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente. A meta 6.4 tem como objetivo, até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis, o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez da água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Temos como indicadores alterações de eficiência no uso da água ao longo do tempo, o nível de estresse hídrico, as proporções das retiradas de água doce em relação ao total dos recursos de águas doces também disponíveis. A meta 6.6 tem como objetivo implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça conforme apropriado. Tem como indicadores o grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos e a proporção também das áreas das bacias hidrográficas abrangidas de acordo operacional para cooperações hídricas. A meta 6.6 tem como objetivo proteger e restaurar os ecossistemas relacionados com a água, incluindo também as montanhas, as florestas, as zonas úmidas, os rios, os aquíferos e os lagos, tendo como indicadores as alterações na extensão dos ecossistemas relacionados à água ao longo do tempo. A meta 6.A tem como objetivo a ampliação, a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e o saneamento, incluindo a coleta da água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso, tendo como indicadores montante da ajuda oficial ao desenvolvimento na área da água e saneamento inserida num plano governamental de despesas. A meta 6.B apoia e fortalece a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Os indicadores são a proporção das unidades administrativas locais com políticas e procedimentos estabelecidos e operacionais para a participação das comunidades locais na gestão da água e no saneamento. Segundo o Tundice, a governança e a governabilidade dos recursos hídricos é fundamental na gestão. Essa governança compartilhada entre usuários, setores públicos e privados em nível de bacias hidrográficas é uma das abordagens e ações importantes na gestão de recursos hídricos no terceiro milênio. Em março de 1992, em função da convocação para junho daquele ano da Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas para a cidade do Rio de Janeiro, Rio 92, ocorreu também em Dublin, na Irlanda, um encontro internacional cuja sua declaração em seu princípio 1 afirma que o gerenciamento efetivo dos recursos hídricos deve se dar através de uma abordagem holística, integrando o desenvolvimento social com o econômico, a proteção dos ecossistemas naturais, articulando também todos os usos relacionados à água, sejam superficiais ou subterrâneas. A partir de então, o conceito da convocação dessa conferência passou a ser incorporado nas políticas e no estabelecimento de diretrizes de ações de vários países.
A declaração enfatiza a necessidade de se alcançar os seguintes objetivos: em relação à utilidade da água, a forma, promovendo a máxima eficiência econômica possível, assegurando o bem-estar de toda a sociedade, além de contribuir com a eliminação da pobreza. Deve assegurar também o direito básico de todas as pessoas a terem acesso tanto à quantidade como à qualidade de água de forma adequada, a sustentabilidade ambiental, as questões ecológicas que requer o uso sustentável dos recursos hídricos, também de forma a não comprometer o uso por futuras gerações do mesmo recurso. IOIO, 1992. Sem comprometer o uso de gerações futuras do mesmo recurso. IMO 1992. O Brasil, em 1997, regulamentando o que previa a Constituição Federal de 1988 e considerando os princípios constantes na Declaração de Dublin, aprovou sua Lei das Águas, que incorpora, dentre outros, os princípios do GIRH. Ressalta-se ainda que a elaboração dos planos, como o Plano Nacional de GIRH, pela sua importância, foi incluída pela ONU como a meta 26 dentre as metas do milênio na cúpula de Joanesburgo para o desenvolvimento sustentável em 2002, com vistas a colaborar na gestão do uso múltiplo das águas, melhorando o uso eficiente, reduzindo os conflitos, recuperando e preservando os recursos hídricos. A meta de número 26 estabeleceu que todos os países elaborassem seus planos nacionais até 2005. E o Brasil conseguiu atender essa meta com a aprovação do seu Plano Nacional de Recursos Hídricos em janeiro de 2006. Fonte CNRH 2006. Ressalta-se que, dando sequência também às metas do milênio, e através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS, trata-se de assegurar a disponibilidade e também uma gestão sustentável da água e do saneamento, com vista, dentre outras metas, até 2030. Alcançando o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, implementando também a gestão integrada de todos os recursos hídricos em todos os níveis, levando em consideração também a cooperação transfronteiriça conforme apropriado. ONU 2015. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, em seu escopo, contribui para o alcance do Objetivo 6 da ODS. Ele foi produzido através de uma metodologia que conta com a participação de toda a sociedade, a partir também de um conceito de desenvolvimento sustentável, levando em consideração cenários, estabelecendo diretrizes, programas, ações, com o objetivo também de auxiliar na implementação de uma GIRH. Após a aprovação do plano, também foram elaboradas, aprovadas políticas públicas e planos de setores intervenientes com recursos hídricos. A água, ela é um elemento vital para todos nós. Segundo Barroso e Barreto, 2008, a água ela é um solvente universal capaz de dissolver praticamente todos os solutos conhecidos, permitindo também a absorção de nutrientes pelas plantas, promovendo a diluição de poluentes e contaminantes, permitindo a distribuição das plantas, dos animais, das populações humanas e das riquezas, garantindo sua fixação em distintos ambientes. Sua escassez ou a falta resulta também em ameaças concretas à saúde, trazendo também fome e miséria. Considerando particularmente essa capacidade única desse solvente universal, de fato, a água como substância química, ela pode exercer ainda uma função
particularmente importante, seja como um elemento comum de uma ligação entre praticamente todos os componentes da natureza, como também dos microcosmos, macrocosmos, elementos químicos, moléculas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas e biomas. A Lei 9.443 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No capítulo 1, nos seus fundamentos, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: a água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. No capítulo 2, em seus objetivos da Lei 9.433, temos como meio assegurar a atuação e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. As diretrizes constituem as ações para a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que consta com a gestão sistemática dos recursos hídricos sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, a articulação do planejamento de recursos hídricos com dos setores usuários e com os planejamentos sejam regionais, estaduais e nacional, a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo, a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas com a dos sistemas e zonas costeiras. A União articular-se-á com os estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, são eles os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação a municípios, o sistema de informação sobre recursos hídricos. Do enquadramento dos corpos de água em classe. No artigo 9, o enquadramento dos corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes, as classes de corpos de águas que serão estabelecidas pela legislação ambiental, da cobrança do uso de recursos hídricos,
A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso de água, obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorgas nos termos do artigo 12 dessa lei. O artigo 21, ele relata sobre a fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos que devem ser observados, dentre outros, as derivações, captações, extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação. Nos lançamentos dos esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e o regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do afluente. No seu artigo 22, os valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados de forma prioritária na bacia hidrográfica em que forem gerados e serão utilizados, no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos planos de recursos hídricos, no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a aplicação nas despesas previstas no inciso 2 desse artigo é limitada a 7,5% do total arrecadado. A Resolução CONAMA número 357 de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água. No seu artigo 3, as águas doces, salobras e salinas do território nacional são classificadas seguinte à qualidade requerida para os seus usos preponderantes em 13 classes de qualidade. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigentes, desde que estes não prejudiquem a qualidade da água, atendidos outros requisitos permanentes. Das águas doces. As águas doces, elas são classificadas como classe especial, águas destinadas ao abastecimento para o consumo humano com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. A classe 1. As águas podem ser destinadas ao abastecimento para o consumo humano após o tratamento simplificado, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, a irrigação de hortaliças que são consumidas de maneira crua e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção da película e a proteção das comunidades aquáticas internas indígenas. As classes 2. As águas que podem ser destinadas ao abastecimento para o consumo humano após o tratamento convencional, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, tais como natação, mergulho, a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais os públicos possam vir a ter contato direto. A classe 3 são as águas que podem ser destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional ou avançado, a irrigação de culturas arbóreas e forageiras, a pesca amadora, a recreação de contato secundário e a dessedentação de animais. A classe 4 são as águas que podem ser destinadas à navegação, à harmonia paisagística. Já as águas salinas são classificadas
como classe especial, que são as águas destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Na classe 1 das águas salinas, as águas podem ser destinadas à recreação de contato primário e à proteção das comunidades aquáticas, à agricultura e à atividade de pesca. Já as classes 2 são as águas que podem ser destinadas à pesca amadora, à recreação de contato secundário. Já a classe 3 são as águas que podem ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística. Já as águas salobras são classificadas: classe especial, águas destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. A classe 1 são as águas que podem ser destinadas à recreação de contato primário, à proteção das comunidades aquáticas, à agricultura e atividade de pesca, ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional ou avançado, a irrigação também das hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolve também rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção da película, a irrigação dos parques, jardins, campos de esporte e lazer com os quais os públicos possam também ter contato direto. Já as águas de classe 2 podem ser destinadas à pesca amadora, à recreação de contato secundário, as águas de classe 3 podem ser destinadas à navegação, harmonia paisagística. Das disposições finais da Resolução CONAMA 357 de 2005, no seu artigo 7º, ressalta sobre os padrões de qualidade das águas determinados nessa resolução, estabelecem também limites individuais para cada substância em cada classe. Eventuais interações entre substâncias específicas ou não nessa resolução não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como de restringir os usos preponderantes previstos. No artigo 8, o conjunto de parâmetros de qualidade da água selecionado para subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo poder público. Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita de sua presença ou não conformidade. Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estaticamente e as incertezas de medições consideradas. A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos quando apropriados, utilizando-se os organismos ou as comunidades aquáticas, as possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados nessa resolução, que são passíveis de causar danos tanto aos seres vivos, deverão ser investigadas utilizando-se ensaios toxicológicos ou métodos cientificamente reconhecidos. Na hipótese dos estudos referidos também no parágrafo anterior tornarem-se necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, as despesas da investigação correrão às suas expensas. Para corpos de águas salobras continentais, onde a salinidade não se dê por influência direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio e fósforo serão os estabelecidos nas classes correspondentes da água doce. Já no seu artigo 9, a resolução CONAMA analisa e avalia os valores dos parâmetros da qualidade de água de que se trata essa resolução, que podem ser realizadas pelo poder público, podendo ser utilizado laboratório próprio,
conveniado ou contratado que deverá adotar os procedimentos de controle de qualidade analíticas necessários ao atendimento das condições exigíveis. Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para atender os dispostos nessa resolução. Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar as concentrações dessas substâncias na água, os sedimentos ou a biótica aquática poderão ser investigados quanto à presença eventual dessas substâncias. Os recursos hídricos desempenham um papel crucial na sustentação da vida e no desenvolvimento humano. Sua importância para a humanidade abrange diversos aspectos, como a sustentação da vida. A água, ela é essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida na Terra, incluindo seres humanos, animais e as plantas. Ela é um componente fundamental das células e desempenha um papel vital nos processos biológicos. A água também é segurança alimentar. A agricultura depende significativamente da disponibilidade de água. A irrigação é essencial para o cultivo e para uma variedade de alimentos. A água também é necessária no processo e na produção dos alimentos. O acesso à água potável e saneamento adequado é fundamental para prevenir também doenças relacionadas à água. A falta de água potável e de um saneamento básico adequado pode levar a surto de doenças transmitidas por ambos. A água desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico, pois muitas atividades produtivas dependem diretamente da disponibilidade de água. Muitas formas também de geração de energia dependem da água, seja para a produção de eletricidade por meio das hidrelétricas ou para resfriamento em usinas termoelétricas. Os ecossistemas aquáticos, como os rios, os lagos, os oceanos, eles são essenciais também para a biodiversidade e desempenham um papel fundamental na regulação também do clima global. A gestão sustentável dos recursos hídricos é vital para preservar esses ecossistemas. A água desempenha um papel importante em muitas culturas, também como fonte de lazer e recreação para toda a sociedade. A água desempenha um papel também na cultura, além de ser uma fonte de lazer e recreação para todos os munícipes. A água também pode ser uma força de destruição, como também as inundações. No entanto, uma gestão adequada dos recursos hídricos pode ajudar a mitigar os impactos desses desastres naturais. A crescente pressão sobre os recursos hídricos é devido ao aumento da demanda, à poluição das águas e às mudanças climáticas. A gestão sustentável e a conservação dos recursos hídricos tornaram-se questões críticas para garantir um futuro sustentável para a humanidade. Por isso que a humanidade precisa fazer o seu papel conservando e cuidando dos recursos hídricos, que é tão essencial para a manutenção e qualidade de vida de toda a sociedade.